Olá a todos, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Mediadores Mirins, o canal que você encontra tudo sobre resolução de conflitos para crianças através da mediação. Eu sou Gisele Ramos, pedagoga, mestre em resolução de conflitos, com mais de 10 anos de experiência trabalhando no Brasil, na Irlanda e agora aqui no Canadá. Se você quer aprender como lidar com as crianças na hora do conflito, como abordar, a hora que abordar, a melhor abordagem, você está no canal certo. Aqui no Mediadores Mirins você vai aprender muito e vai aprender sobre habilidades da mediação de conflito. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar um passo a passo de como fazer a sua criança se sentir segura para vir te contar qualquer coisa, qualquer conflito, problema que ela passou ou está passando e ela vai se sentir assim à vontade de te contar. O que você precisa fazer ou se comportar ou falar para que a sua criança venha até você e seja sincera, honesta e consiga abrir para você pelo que ela está passando. Seja alguma coisa que ela fez de errado, seja um problemão que ela esteja passando com algum colega ou na escola, seja uma briga que ela se envolveu, em qualquer circunstância que a criança geralmente não quer contar para os pais, eu vou te ensinar um passo a passo como que você vai fazer a sua criança contar tudo para você. O segredo número 1 para fazer a sua criança se sentir à vontade, segura e aberta a te contar qualquer tipo de coisa é você ser uma pessoa boa ouvinte. O que isso quer dizer? Eu falo tanto sobre a escutativa, como é importante ter uma escutativa, como ensinar isso para as crianças, porém muitos adultos não sabem o que é. E quando você tem uma escutativa muito boa com os seus filhos, ou com seus alunos na sala de aula, eles se sentem muito mais abertos, à vontade e seguros para contar qualquer coisa para vocês. Numa situação em que a criança tem que contar alguma coisa e você já percebeu assim que tem acontecido alguma coisa, mas a criança não está aberta, não está se sentindo ainda à vontade, você chegar aos poucos como um verdadeiro ouvinte, recebedor de informação. Você está ali para receber e ouvir o que a criança está falando. Não é ficar ali criando na sua cabeça respostas para poder responder, mas é captar qualquer informação que aquela criança está te contando e receber, guardar, usar a empatia e se colocar no lugar da criança. Tentar entender o que ela está sentindo, realmente entender o que ela está te dizendo. Não é formular respostas para você poder dar a sua solução, ou dar a sua lição, ou dar a sua orientação. No primeiro momento, a gente primeiramente precisa ouvir com muita atenção, com dedicação, balançando a cabeça, confirmando, eu costumo falar, dando linha na pipa para a criança falar tudo que ela tem a dizer. Quando você vai dando essa oportunidade e sem julgar e sem fazendo aquela cara assim, eu sei que você está fazendo alguma coisa errada ou tô pronta para te dar uma bronca. Não, naquele momento você está ali só para ouvir. Não é o momento de correção, não é o momento de ensinar, é o momento de ouvir com escuta ativa. O que é isso? Ouvir com bastante atenção, com interação, com intenção. É deixar a criança realmente se desabafar. Ela vai poder chorar, ela vai poder se frustrar, ou às vezes ela vai poder até gritar ou se espernear e você vai estar ali escutando. Você vai respirar fundo, vai ver que vai ter comportamentos ali inadequados que você não concorda, mas não é momento ainda de ensinar. Você vai acolher aquela criança, você vai receber aqueles sentimentos dela e vai quase que pegar o que ela está sentindo e trazer aquilo para você. Você vai começar a pensar, realmente a minha criança está passando por algo muito sério ou algo muito importante para ela, algo realmente está acontecendo. Então é esse sentimento que você tem que ter para você na hora que você está escutando. É muito importante você se mostrar que você está inteirada ali no assunto. Então faça cara de surpresa. Nossa, é mesmo? Nossa, você se sentiu desse jeito? Nossa, não consigo imaginar como você deve ter ficado triste ou frustrado. Realmente, se alguém falar alguma coisa dessa comigo, eu acho que talvez eu reagiria dessa forma. Então, assim, é realmente você se colocar no lugar do outro e captar todas as informações ali que a sua criança está falando. Por mais que a criança vá dizer coisas desrespeitosas, ou às vezes ela vai usar um vocabulário que não é o comum dela, ela vai fazer coisas que você não concorda, eu vou te falar que se contente, deixa a criança desabafar, deixa a criança falar, o primeiro momento é de escuta.
Não é de sermão, não é de avaliação, não é de solução, você não vai dar direcionamento, nada. Você só vai receber o que a criança está falando e vai ter aquela interação intencional, aquele eu estou junto com você, eu estou te entendendo, nossa, que coisa que você passou por isso, sinto muito que você passou por isso, quero muito te ajudar. Então esse é o primeiro passo, esse é o segredo. E às vezes é muito difícil, porque você quer já solucionar, você quer falar, você não precisa passar por isso, ou da próxima vez você faz isso, ou você já quer ensinar, você não podia ter feito isso, não, você está errado. Eu sei que dentro de nós, muitas vezes a gente quer fazer isso, mas o primeiro momento para que a criança se sinta segura e confortável, ela precisa entender, a minha mãe, ou meu pai, ou meu professor está aqui me escutando, está aqui para me entender, está aqui para me ajudar. Esse foi o primeiro passo, a escuta ativa com muita intenção. O segundo é a validação. Gente, esse momento é crucial, você validar o sentimento da criança. O que é isso? A gente validar o sentimento não é a mesma coisa que validar o comportamento. Você pode estar totalmente contra o comportamento daquela criança, o que ela fez, o que ela aprontou, independente do que seja. Porém, você precisa receber o que ela está sentindo, o porquê que ela está sentindo aquilo. Eu fiz aquilo porque... E aí você vai receber aquele sentimento dela. Exemplos de frases de validação. Uma chavezinha, uma palavrinha-chave é o eu também. Quando você usa o eu também com a sua criança, muda tudo. A criança vai entender que você já passou por aquilo, que você entende o que ela está dizendo, que você já fez parte de situações assim. Então, quando a criança está lá se soltando, falando, expressando e você está validando, use frases do tipo, nossa filho, eu acho que eu sentiria muita raiva também em situações assim que você passou. Olha, eu lembro que eu passei por uma situação assim parecida e eu fiquei muito chateada, eu fiquei muito brava. Eu entendo a sua reação. Realmente, essa situação que você passou, está passando, é bem complicada e difícil. Reagir dessa forma, às vezes a gente tem que entender. E adivinha só, eu também já gritei, eu também já perdi o controle. Às vezes a gente não consegue dominar as nossas emoções, né? E a gente acaba fazendo muitas coisas que a gente não queria ou não é parte da gente, mas por conta da circunstância a gente acaba fazendo certas coisas que depois a gente se arrepende. Eu já passei por isso também. Quando você usa esses tipos de frase, de confirmando o sentimento dela, se colocando que você também já passou por isso, ela se sente segura em te contar, ela se sente confortável em falar, em se expressar, porque ela pensa, nossa, minha mãe já passou por isso, nossa, o meu pai esteve na mesma situação e ele agiu dessa forma. Então, ele vai sentir à vontade para poder compartilhar mais com você e entendendo que você está compreendendo a situação dessa criança. Esses dois primeiros passos são essenciais para deixar a criança à vontade. Depois que você ouviu com atenção, interagiu com ela, recebeu os sentimentos e validou, sem julgar, sem dar solução, sem orientar e sem ensinar, a criança já baixou a guarda. Ela já viu que você não está ali para dar uma bronca. Ela viu que você não está ali para ser o juiz ou colocá-la de castigo. E agora é o momento que ela se acalmou, já falou tudo que tinha que falar e agora ela vai te ouvir. Assim que a criança se acalmou, você vai guiar para os próximos passos. Você vai ajudar a criança a abrir a mente dela, abrir os olhos dela e tentar enxergar aquela situação por outra perspectiva, ou de um outro modo, ou como eu poderia ter agido da próxima vez que isso acontecer. Traga ela a refletir sobre o acontecimento. Vamos aqui dizer que a sua criança ela arrumou uma briga na escola e bateu no amigo. Vamos dizer que um menininho entre talvez 10 anos, ele arrumou uma confusão na escola porque o amigo dele chamou ele de pateta. E aí ele ficou tão bravo, que foi lá e deu um empurrão no amigo, o amigo caiu, se machucou e deu um problemão. E o professor escreveu um bilhetinho ainda para levar para casa para falar do comportamento. Então vamos pensar que é esse o cenário. E a criança chegou em casa com esse bilhetinho. E aí você fez os passos anteriores. E aí depois que a criança se acalmou, e aí você vai colocar ela para pensar sobre o acontecimento. Agora que você está vendo que a situação passou, você coloca a criança para pensar, será que eu agi da melhor forma?
Aí você pergunta, você acha que a situação foi acontecendo da melhor maneira? Será que essa foi a melhor atitude? Será que em situações como essa a gente pode agir diferente? Qual seria a melhor maneira para a gente resolver isso? Tem consequências de situações como essa? Quais consequências são quando situações assim de briga, onde a criança se machuca, acontece? Tem consequências na escola? Tem consequências dentro de casa? E aí é uma oportunidade também de você ensinar o que é consequência e por quê. Agora que a situação passou, a gente está com esse bilhetinho em casa, o que será que vai acontecer agora? Quais são os próximos momentos? Quais decisões temos que tomar? Ou quais atitudes precisamos tomar ou mudar? Você acha que essa situação já acabou? A gente já recebeu o bilhete em casa, sua professora está lá, o seu amigo está machucado. O que será que a gente pode fazer agora? Eu entendo tudo o que aconteceu, tô com você nessa, mas a gente precisa fazer alguma coisa. Acabou? É isso mesmo? Seu amigo vai ficar lá machucado, a professora mandou um bilhete, mas e agora? O que acontece? Você gostaria de dizer alguma coisa para o seu amigo, ou você gostaria de dizer algo para sua professora, ou dizer alguma coisa para mim? O que você acha de tudo isso que aconteceu? Você acha que foi certo? Tem algo diferente que poderia ser feito? Como que a gente poderia agir na próxima vez que isso acontecer, quando um colega falar algo que você não gostou? E ali é uma oportunidade de você ensinar bons comportamentos. Por exemplo, quais são as suas atitudes como pai e mãe que você falaria para a criança quando um amigo chamar de pateta, chamar de feio ou falar alguma coisa? O que você orientaria a sua criança quando isso acontecer? Esse é o momento. Quando uma criança chega em casa contando alguma coisa, não é o momento certo você já chegar e falar assim, quando alguém falar isso com você, você só ignora. Você sabe que isso não é verdade. Isso você não está validando o sentimento. Então, primeiro acolhe a criança, ouve o que ela está dizendo e depois que você a acolheu, você vem com as suas orientações, o seu ensino, o que a criança tem que fazer quando situações como essa acontecem. É nessa hora que você ensina os valores da sua família, é nessa hora que você educa a sua criança a se comportar da maneira que você acredita que tem que se comportar. Ainda nesse momento, você vai orientando, você vai guiando, você vai ensinando, você ainda não coloca impondo, você vai ter que fazer isso então, olha, então essa agora é a hora que você vai ter que fazer isso. Não, você tá ali jogando ideias, abrindo a mente da sua criança para começar a pensar, você vai ensinando ali como que as coisas funcionam, como as regras da sua casa são, quais são os seus valores e condutas de comportamento quando acontecem essas coisas. Esse é o momento de você inserir isso para a criança, para ela começar a refletir a respeito. Ainda você não está impondo, ainda você não está corrigindo. Esse é apenas um momento para a criança ver o cenário em todo e você orientar com ajuda para ela poder pensar em soluções. Será que eu tenho que pedir desculpa? Será que eu posso escrever uma carta? O que será que eu posso falar com a professora? Então são soluções que vai vindo de vocês dois pensando juntos e você ainda não está julgando ela, você ainda não está corrigindo que ela vai ter que fazer aquilo. Ainda é um momento delicado, a criança ainda está sensível, então é preciso estar com ela e ouvindo, estando do lado dela até então. Nessa parte, podem acontecer situações que fogem um pouco do controle. O que eu quero dizer? Presta atenção. Às vezes a criança está tão chateada, está tão machucada, que independente das soluções que você vai trazer ali, ela ainda não vai receber. Ela vai falar assim, eu não quero saber daquele menino idiota. Eu quero mesmo é dar um soco nele. Aquela professora que não sabe fazer nada. Então, cuidado, porque a criança ela pode estar muito ferida ainda e dependendo das soluções que vocês vão vindo ali, ela ainda não vai receber, porque ela ainda está ferida, ela ainda está sentida com o que aconteceu, talvez o que aconteceu foi muito forte para ela e você nesse momento ainda precisa se acalmar e receber. Aí você volta nos passos anteriores, valide. Nossa, eu tô vendo que essa situação realmente te deixou muito chateado, muito frustrado. Olha só como você tá falando. Você deve estar se sentindo ferido, você deve estar se sentindo machucado, muito triste. Porém, são nessas horas que a gente tem que cavar um pouquinho mais e um pouquinho mais fundos com certas perguntas para poder realmente entender por que a criança fez aquilo, por que ela estava tão chateada, por que ela tá com aquela raiva tão grande dentro dela. E ali não é o momento ainda de falar, você não pode falar desse jeito, não é assim que se comporta. Ainda não é o momento, gente. Esse é o segredo.
para que a criança consiga falar com você da próxima vez que ela agir com atitudes, vamos dizer, erradas, elas se sentirem seguras para vir para você conversar, porque primeiro a gente acolhe. Quando as crianças agem com comportamento assim, mesmo depois de você ter validado, mesmo de você ter acolhido, ela ainda tá com aquela raiva, isso quer dizer que tem algo por trás que a gente ainda não tá vendo. Tem uma necessidade dela ali que a gente ainda não descobriu. Será que ela se sente inferior àquela criança que ele empurrou? Será que a professora realmente não está olhando para essa criança e ela se sente não vista? Será que na escola esse amiguinho ele é o mais famosinho lá e ele não consegue atenção? Então deve ter alguma coisa acontecendo ali no redor, naquela escola, para ele ter chegado a esse ponto de ter empurrado o coleguinha. Tenta fazer perguntas onde você consiga captar se essa criança está com baixa autoestima, se ela está num momento de comparação com os outros, se ela está emocionalmente instável, ou se ela não está conseguindo transparecer e ser ela mesma na escola. Tem alguma necessidade ali escondida que precisa ser encontrada. Quando essas coisas estão acontecendo, ela tá guardando isso pra ela e aí gerou um estupim ali que foi o menino chamar ele daquela forma. E ali veio esse mau comportamento tão grande. Depois que vocês conversaram, depois que ele se abriu, depois que vocês viram em algumas possibilidades de como lidar daqui pra frente depois que a situação aconteceu, você recebe o seu filho, recebe o seu aluno, acolha ele, dê um abraço, aperte ele, fala, eu confio em você, muito obrigada por ter compartilhado esse momento tão difícil, eu imagino a dor que você esteja sentindo, quão triste você está agora nesse momento. Obrigada por se abrir comigo, eu quero te dizer que você pode confiar em mim para contar tudo que você tiver, eu tô aqui para te ajudar, eu sou a sua companheira, eu sou o seu companheiro, eu quero estar aqui nos momentos difíceis para você, você não precisa ter medo para me contar qualquer coisa, não vou te julgar. Afirme que você o ama e que você tá ali e que a criança pode contar com você sempre e que você quer fazer parte da vida dela, até mesmo dos momentos difíceis. Por que que isso acontece? Se você tem essa prática de todas as vezes que a criança vem te contar alguma coisa, você ouve, se conecta, valida e traz a criança a refletir sobre o acontecimento, ela vai se sentir segura, conectada, ela vai perceber que você tá ali para estar junto com ela, que você tá ali não é para ficar dando sermão ou brigando, e ela vai se sentindo cada vez mais confortável em te contar as coisas. Pelo fato que você também se abre com ela, falando, eu também já passei por isso, uma vez eu lembro que eu gritei também, nossa, quando eu tava na 5ª série eu também falei alto com a minha professora. Quando você também se coloca e usa a palavra mágica também, a criança se conecta cada vez mais e pensa, nossa, minha mãe me entende, nossa, o meu pai realmente está aqui junto comigo para me ouvir e eu posso contar com ele. Ufa, que bom que toda vez eu posso chegar para minha família e contar isso para eles e eles não vão ficar brigando comigo. Isso traz segurança e a criança fica confortável em contar o que está acontecendo. Porque imagina, se a criança chega com um problemão em casa, ela está morrendo de medo porque ela sabe que ela fez uma coisa errada, vamos dizer. E toda vez que isso acontece, você já vem com brigueiro, com colocar de castigo, com dar sermão, não validar o sentimento e já falar, você não pode fazer isso, da próxima vez você age dessa forma. A criança ela não se sente acolhida e ela vai ficar com medo de te contar da próxima vez, porque toda vez que ela for contar alguma coisa, a minha mãe vai dar um castigo. Então, essa não é a melhor e a mais recomendável maneira para a criança se sentir à vontade para te contar uma coisa. Ela precisa estar à vontade para te falar e não com medo. Adivinha só? Essas 3 dicas que eu te dei são habilidades de um mediador. O mediador, ele acolhe, ele ouve, ele orienta, ele guia, ele não julga, ele não briga, ele não dá soluções, ele ajuda as crianças a pensarem em soluções e refletirem sobre o que aconteceu para que elas mesmas venham com ideias de soluções que vão ficar bem para todos, de soluções mútuas. Isso que eu trouxe aqui para vocês hoje é um pedacinho só do que é a mediação, porque tem muitas outras coisas que a gente pode aprender para aprimorar mais o processo da mediação com as crianças e as crianças também aprenderem essas habilidades para elas resolverem os próprios conflitos sozinhas. Mas aqui vem uma pergunta que quase todo mundo deve estar pensando.
Mas então eu nunca vou corrigir a minha criança? Ela vai ficar fazendo coisa errada e toda vez ela vai chegar e eu só vou ficar ouvindo e não vou corrigir? Pera lá. Naquele momento da contação de história, a sua criança está sensível, ela está frustrada, ela está chateada, ela está com raiva, ela está triste. Ela não está com a cabeça para poder receber orientação ou receber um castigo ou receber um ensinamento ou receber uma bronca. Porque ela está com tantas coisas envolvidas ali que aquilo que você, se você fizer desse jeito e ser o juiz, ela vai até ficar com raiva de você, porque ela vai pensar que você não entende ela, só vai colocar ela como culpada ou responsável. Então, nessa hora, o momento é apenas de ouvir, aceitar, acolher, validar e guiar para soluções. Então, quando que você vai poder corrigir sua criança? Depois que a maré baixar, depois que a maré se acalmar, a poeira passar, a sua criança está mais calma, ela está mais receptiva pelo que você tem de dizer, o cérebro delas está mais aberto para receber porque as emoções já se acalmaram e ali é o momento de você vir com a sua correção, com a sua orientação, com a sua bronca, vamos dizer, porque a criança está mais calma para receber. O momento de explosão já se passou. Aí, quando você estiver tendo essa conversa da correção, é o momento de você impor os seus valores, impor as suas regras, impor os seus limites, dar o seu ensinamento e realmente falar, olha, quando isso acontecer, assim, assim, assim que faz, o que você fez foi muito errado, ou vai dar a orientação que você acredita que tem que ser dada. Porque na hora da contação de história, na hora que a criança está compartilhando, não é o momento. Depois de um tempo, quando a situação já baixou, você vai voltar, meu filho, eu gostaria de conversar com você sobre aquela conversa que nós tivemos. E você retoma o assunto e dá a sua bronca ou orientação ou a consequência que você acha que a criança tem que ter, ou ela vai ficar sem videogame, ou ela vai... Não sei quais são as abordagens que você tem em situações como essa. Mas ali que é o momento de você corrigir, depois que a situação já passou. Vale lembrar que isso são habilidades que você pode usar para qualquer situação, não é somente quando a sua criança fez algo de errado. Hoje eu tô falando aqui como que você faz para sua criança se sentir segura para te contar, mas isso é para qualquer situação que a sua criança passe. Ouça, valide, acolha os sentimentos e venha com as soluções juntos. Esse é um passo a passo da mediação que pode ser usado para qualquer situação com a sua criança. Essa que é a parte poderosa da mediação e por isso que eu amo falar sobre ela, porque ela se encaixa em qualquer situação, seja na vida adulta, seja na vida da criança. O importante de estabelecer isso na vida da criança é porque ela vai crescer com esses princípios, ela vai crescer com esse entendimento. Isso vai torná-la um adolescente mais maduro, um adolescente mais estável emocionalmente para lidar com as situações difíceis e logo um adulto também muito mais resiliente para lidar com as situações do dia a dia. A melhor parte disso tudo, sabe o que é? Que a mediação ela é comprovada que funciona. Se você começar a aplicar aí na sua casa, eu tenho garantia que isso vai funcionar aí para você. O que você achou desse guia, desse passo a passo que eu te dei agora para fazer a sua criança sentir à vontade, confortável de contar qualquer problema, qualquer situação, desentendimento ou briga para você? Você acha que vai funcionar aí na sua casa? Fez sentido para você? Se você gostou desse conteúdo de hoje aqui do canal do Mediadores Mirins, compartilha com quem tem filhos, qualquer pessoa que precisa saber desse guia, desse passo a passo, que vai ajudar ela também. Não guarde essa ajuda só para você não. Compartilha também com quem mais precisa. Obrigado por ter me acompanhado aqui até o final e eu te espero para o nosso próximo vídeo com muito mais aprendizado e conexão aqui no Mediadores Mirins.